Olá, estamos começando mais um programa Tempo Esportivo aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV a Cabo. É um prazer muito grande estar de volta com você. Nosso Tempo Esportivo sempre registrando, tudo o que acontece no esporte e no futebol principalmente. Estamos de volta, nesta semana nova aí, semana de feriado, uma semana diferente, para levar para você todas as informações. Hoje eu faço programa juntamente com o Álvaro Vilaça, está conosco também, e daqui a pouquinho tem novidade para você aqui no nosso programa. Fique ligado aí, Tempo Esportivo, fazemos aquele primeiro intervalo, a gente volta já já aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV a Cabo, também pelo nosso aplicativo, pelo nosso site e pelo YouTube. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Novidade para todos os eleitores de Minas Gerais. A coleta das digitais voltou a ser feita nos cartórios eleitorais e centrais de atendimento. Agendar o atendimento é simples e rápido. Acesse nosso site ou ligue para o Disque Eleitor e escolha o melhor horário e local para você. E você também pode ir diretamente a qualquer cartório eleitoral do estado. Não se esqueça de levar seus documentos. Se preferir, você pode solicitar serviços pelo título NET no nosso site, tornando tudo ainda mais fácil. Lembre que, após fazer sua solicitação online, você precisa visitar o cartório eleitoral dentro de 30 dias para coletar a biometria e concluir o atendimento. Justiça Eleitoral de Minas Gerais. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Brasil Unido contra a Dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes, chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Fique atento. Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Doenças que já não eram ameaças estão voltando a ser. O motivo? Descaso com a vacinação. Parte da população está deixando de lado o hábito de se vacinar. Veja nos centros de saúde quais vacinas estão disponíveis e quais são indicadas para você. São mais de 20 opções. Tem vacina contra a hepatite B, pólio, rotavírus, pneumo 10, febre amarela, tetraviral, varicela, difteria e muito mais. Saúde é coisa séria. As vacinas são seguras e salvam vidas. Prefeitura de Sete Lagoas. Secretaria. Estamos de volta aqui no programa Tempo Esportivo da TV Sete Lagoas. Já já o Álvaro Vilaça conosco aqui. Lembrar você que esta é uma semana
especial, uma semana que temos um feriado no meio da semana, mas o futebol não para e a gente segue levando as informações para você. Hoje eu vou fazer o seguinte, vou chamar o Álvaro, ele vai trazer para você todas as novidades, a fazer um balanço geral, né? E você confere todas as informações aqui no nosso programa, sempre com aquela qualidade jornalística de sempre. O Álvaro fala nesse primeiro bloco sobre o módulo 2. Democrata jogou semana passada, ele jogou pelo Campeonato Mineiro, né? Campeonato Mineiro, e também agora essa semana de volta aí para o conhecido, né? Campeonato Brasileiro da Série C. E nós vamos trazer para você informações aqui com o Álvaro Vilaça. Alô, Álvaro, seja bem-vindo mais uma vez ao Tempo Esportivo. Legal, gente, muita alegria de volta aqui ao nosso Tempo Esportivo, meu querido amigo Volney Santiago. Uma semana diferente, né? Com inclusive feriado agora, Corpus Christi, semana que mais curta, né? E aí muita gente inclusive viajando a partir de quinta-feira, mas o Tempo Esportivo sempre na área, né? Prazer estar mais uma vez junto com você aqui, meu caro Santiago. E eu vou falar aqui da faculdade Uninter. Na sequência a gente tem as informações do Campeonato Mineiro do módulo 2, mas eu queria mais uma vez destacar a importância de se fazer um curso superior numa instituição de muita qualidade. A faculdade Uninter, parceira Avance, tem mais de 400 cursos de graduação e de pós-graduação, todos reconhecidos pelo MEC. Nível de ensino extraordinário, todas as áreas. Você pode acessar aí uninter.com para saber mais detalhes. E aquilo que o nosso diretor lá da Uninter, o professor mestre Carnot Guedes, sempre diz: se você se qualifica mais com uma graduação, com uma pós-graduação, as suas possibilidades no mercado de trabalho serão cada vez maiores. Estude na Uninter, Faculdade Uninter, parceira Avance. Tivemos no último final de semana a realização de mais uma rodada do Campeonato Mineiro do módulo 2. Vamos trazer aqui os resultados. Foi a quinta rodada desta primeira fase, né? Lembrando, eu sempre gosto de reforçar aqui, são 12 equipes, módulo 2 com 2 grupos de 6, são grupos mais ou menos regionalizados, tentando reduzir os custos, né, para as equipes. Então tem um grupo lá do Triângulo Mineiro, do sul de Minas, do norte de Minas. Já o Democrata está no grupo A, com equipes aqui mais próximas de Belo Horizonte e as equipes também da Zona da Mata. Bom, os resultados da quinta rodada foram os seguintes. Em Muriaé, Nacional 0, Tupi também 0. Em Poços de Caldas, nós tivemos a primeira vitória da Caldense. Eu tenho falado aqui da tradição, da força, da camisa que tem a Caldense, e vinha na lanterna, né, da competição, correndo risco até de cair para a terceira divisão estadual. A Caldense venceu o clássico lá no sul de Minas, bateu o Varginha por 1-0. Em Sete Lagoas, esse jogo foi no sábado, final da tarde, início para a noite, com boa presença de público, inclusive. Democrata e Betim empataram em 1-1, jogo duríssimo. O Betim abriu o placar, teve próximo da vitória, o Democrata só foi empatar já depois da metade do segundo tempo, mas manteve a invencibilidade e segue na zona de classificação para a fase final. Então, não chegou a ser um desastre também esse empate. Democrata 1, Betim também 1. Esses jogos todos no sábado. No domingo, tivemos em Itabira, Valério 1, Aimorés de Ubá também 1. A URT ganhou do Norte, o Norte de Montes Claros, vinha numa sequência incrível, 3 vitórias. A URT fez 2-0 no Norte. E em Varginha, o Boa Esporte acabou perdendo em casa, perdeu para o Mamoré 2-1. Essa foi, portanto, a quinta rodada. Se a gente dividir, né, são 2 grupos de 6, então terminou o primeiro turno. Cada time joga 5 vezes contra, né, 5 vezes contra os adversários do grupo, 1 vez contra cada um dos 5 adversários, e agora tem um retorno. Mais 5 rodadas para a gente conhecer os classificados. Bom, vamos trazer aqui a classificação de momento. Está bastante embolado, principalmente a chave A. O Democrata, mesmo empatando em casa, segue líder, 7 pontos, ao lado do Aimorés. Os dois, 7 pontos ganhos, e os dois seguem invictos, não perderam no torneio. Também temos, ainda no G3, né, porque são 3 vagas, o Tupi,
que tem 5 pontos. Então hoje estariam classificados Democrata, Aimorés e Tupi. Também com 5 pontos, mas aí fora do G3, pelos critérios de desempate, Nacional de Muriaé e Valério. Em último, o Betim. Agora vejam, o Betim é o último, mas tem 4 pontos. Ele está a 1 ponto do Tupi, que está dentro da zona de classificação. Então está tudo embolado. Essas 5 rodadas finais aí serão realmente eletrizantes. O grupo B, a gente observa algumas equipes com a pontuação alta e 2, pelo menos, os times de Varginha com campanhas muito ruins, tanto que ainda não venceram no torneio. A URT é líder com 11 pontos, é a melhor campanha do módulo 2 até o momento, grande campanha da URT, 11 pontos. O Mamoré tem 10, então os 2 times de Patos de Minas brilhando, o RT com 11, Mamoré com 10. O Norte de Montes Claros também, apesar da derrota no final de semana, também está na zona de classificação, tem 9 pontos. E aí é uma distância grande para os 3 times lá do sul de Minas. A Caldense ganhou a primeira, saiu da lanterna, mas está apenas em 4º lugar com 5 pontos. Está 4 pontos atrás do G3. Vai ter que fazer um retorno de muitas vitórias para pensar na classificação. Caldense 5, Boa Esporte 3 e o Varginha com apenas 2 pontos ganhos. Então essa é a situação de momento do Campeonato Mineiro do módulo 2, após 5 rodadas. E eu tenho aqui também já os detalhes da abertura do retorno. No final de semana, na sexta-feira, né, logo após o feriado, será aberto o retorno com um jogo da 6ª rodada. Lá em Ubá, Aimorés e Valério, esse jogo sexta-feira, 7h30 da noite. No sábado, que já será 1º de junho, teremos os seguintes jogos. Em Montes Claros, Norte e o RT. Jogo interessantíssimo, times que estão na parte de cima, né, do grupo B. Então vale a pena demais a gente ficar de olho nesse jogo. 3h30 em Juiz de Fora, Tupi e Nacional de Muriaé. 4 horas em Varginha, Varginha e Caldense. Olha aí, o retorno começando com mais um clássico lá no sul de Minas. E às 6 da tarde em Betim, na Arena Veracruz, Betim e Democrata de 7 Lagoas. O Democrata já enfrentou o Betim 2 vezes esse ano. Sábado, esse empate em 1-1, mas antes de começar o módulo 2, eles fizeram um amistoso e o Democrata venceu por 2-1. Agora eles vão jogar na Arena Veracruz. Os 2 jogos anteriores foram em 7 Lagoas, na Arena do Jacaré. A rodada será concluída no domingo, com um jogo isolado, domingo dia 2, às 6 da tarde, em Patos de Minas, Mamoré e Boa Esporte. Então essa é a situação do módulo 2 do Campeonato Mineiro, um módulo 2 de muita competitividade, de muito desgaste também, né? Um desafio até mesmo logístico, mesmo havendo uma certa regionalização. Mas vejam, um time sai do Triângulo Mineiro, vai jogar no sul de Minas, não é perto. Vai jogar lá em Montes Claros, não é perto. No caso do grupo A, que é o grupo do Democrata, 3 jogos 3 equipes da Zona da Mata. O Nacional de Muriaé, o Aimorés, que é de Ubá, e o Tupi, que é de Juiz de Fora. Também não é fácil. Ainda mais no caso do Democrata, que além do módulo 2 do Campeonato Mineiro, está disputando também o Campeonato Brasileiro da Série D, né, com uma sequência, a cada 3, 4 dias o Democrata entra em campo. Outro dia foi lá no Espírito Santo, já foi no Rio de Janeiro, brevemente terá que ir à Bahia. Ou seja, é realmente um desafio tremendo. Mas, eu ouvi algumas críticas, o time empatou em casa contra o Betim. Gente, a sequência que o Democrata está tendo, para uma equipe que foi formada há menos de 60 dias, comissão técnica nova, essa questão da Série D, que foi uma novidade, o convite veio praticamente de última hora, e o Democrata só perdeu um jogo até aqui, desde quando começou a temporada, aquele jogo lá no Espírito Santo pro Serra, perdeu por 1-0. Se você parar para pensar, a campanha do Democrata é extraordinária, e ele está dentro da zona de classificação do módulo 2 e está bem pontuado também na Série D. Inclusive esse jogo agora, dessa semana, pode definir até mesmo a liderança para o Democrata. Então eu fico assim impressionado com a sequência do time, com os resultados que foram colhidos até aqui. Vai ter tropeço? Claro que vai. Todos os times o Real Madrid é o maior time do mundo, tropeça, né? Atlético, Cruzeiro, com grandes investimentos, tropeçam. Flamengo, por que não tropeçaria o Democrata? Mas há que se lembrar disso. Talvez no futebol brasileiro não tenha uma equipe
que hoje joga um módulo 2 estadual, que também dispute a Série D, né, simultaneamente, e que consiga se organizar para cada 3 dias estar num lugar diferente, inclusive com viagens para outros estados. E mais um detalhe, mas tem avião. Não são todas as viagens que a delegação vai de avião. Esse é outro dificultador. O Democrata, ele só viaja de avião, por exemplo, para Bahia, para jogar com Itabuna. Aí ele vai de avião. Somente lugares em que a distância de Sete Lagoas para aquela cidade ultrapasse os 700 quilômetros. Aí você vai de avião, a CBF banca. Distâncias inferiores a 700 quilômetros, como foi em Serra, lá no Espírito Santo, 605 quilômetros, viagem de ônibus. E todo mundo conhece aquela estrada, aquela 262, né, um pedaço da 381, a dificuldade que é, o desgaste que deve ter sido para esse grupo fazer essa viagem. Então, temos que ter paciência, temos que aplaudir o Renato Paiva e toda a comissão técnica e diretoria do Democrata. O Democrata está fazendo algo que talvez poucas vezes uma equipe do interior conseguiu fazer na história. Vamos torcer para que dê tudo certo. Depois do intervalo, a gente vai voltar com o Tempo Esportivo com mais informações, viu, Santiago? Daqui a pouco a gente volta. Segura aí. Tá aí todo mundo super ligado nas notícias do Democrata. O Democrata esse ano, né, com uma sequência de jogos interessantes, só perdeu uma e, logicamente, muitos empates, né? Esses empates aí realmente não são tão interessantes também, principalmente quando é feito em casa, né? A gente espera uma performance melhor nos próximos jogos aqui na Arena do Jacaré. E vamos falar então agora do Cabuloso, né? Cruzeiro está aí sendo um dos destaques aí em rede nacional, diz que é o time que mais vai contratar, né? Disputando aí também a Sul-Americana com bons jogos agora no final, né? Nessa reta final e pretendendo aí a classificação com mais um jogo, né? Promete muito esse jogo e o Álvaro também vai falar sobre isso. Chega aí, Álvaro. Legal, gente, legal, nós estamos de volta, estamos juntos aqui no nosso Tempo Esportivo. Vamos falar agora do Sacolão Center, sempre com muita alegria, daqui a pouquinho tem as notícias do Cruzeiro para você. Dizer que o Sacolão Center é o rei dos preços baixos. Frutas, verduras e legumes, com os melhores preços de Sete Lagoas e região, você encontra no Sacolão Center. Teleentrega para toda a região, você pode comprar sem sair de casa. E tem a loja física, né, que eu falo aqui diariamente no Tempo Esportivo, ali na Avenida Raquel Teixeira Viana, em frente ao Hospital Municipal de Sete Lagoas. Eu só compro lá, no Sacolão Center, porque tem preço, tem qualidade, tem atendimento diferenciado. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. Olha, gente, nós estamos aqui com informações atualizadas do Cruzeiro, muita coisa acontecendo, né? E a gente monitorando toda essa situação envolvendo essa mudança da SAF, né? O Ronaldo com a venda para o Pedro Lourenço e tudo que aconteceu nos últimos 30 dias, a chegada do diretor de futebol, do Alexandre Matos, Cruzeiro batendo o martelo lá para o Matheus Pereira, né, junto ao mundo árabe, o jogador fica, Cruzeiro adquire 50%, contrato de 2 anos, e agora, impressionante, né, essa proposta do Cruzeiro pelo Gabigol. Todo mundo sabe, a situação do Gabigol está muito ruim lá no Flamengo, principalmente depois que foi flagrado usando uma camisa do Corinthians, né, não sei se estava num bar, numa casa, se era a casa dele, enfim, alguém fotografou e aquela notícia realmente causou um desconforto muito grande. Há uma rivalidade muito grande entre flamenguistas e corintianos. Aliás, o Corinthians, de maneira até irônica, colocou uma camisa com o nome do Gabigol para vender lá para os corintianos. E isso aí está dando uma repercussão terrível. O Gabigol tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro, mas a partir de 1º de julho pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Fala-se que o próprio Corinthians tem interesse, mas a proposta do Cruzeiro, pelo que chegou, algo em torno de 2 milhões de reais. E há também algumas fontes, alguns colegas da imprensa lá no Rio de Janeiro, dizendo que o Flamengo não irá dificultar uma eventual saída. Aí eu não sei, né, internamente como é que isso seria tratado. Bom, o Gabigol é um grande atacante, né, de Santos, de Flamengo, foi para o futebol italiano, não rendeu lá, mas
jogador importantíssimo, ganhou inúmeros títulos com o Flamengo, passagem pela seleção brasileira, mas ultimamente ele tem se envolvido demais em polêmicas, né? A todo momento, é problema com o treinador, é problema com a torcida, é vestindo camisa do time rival, e a idolatria do flamenguista parece ter diminuído. E além disso, né, teve aquela situação da punição, que ele ficou suspenso, o negócio lá do exame antidoping, e depois que voltou não tem sido titular, ficando sempre no banco de reservas. O Pedro é hoje o centroavante titular da equipe flamenguista. Então, não sabemos ainda o desfecho de toda essa história, mas o certo é que, nesse momento, o Pedro não goza de prestígio, nem com a diretoria e muito menos com a torcida do Flamengo. Me faz lembrar, apesar que as situações são completamente diferentes, e os jogadores também são diferentes, mas é porque o Flamengo está no meio. Quando o Ronaldinho Gaúcho veio para o Atlético em 2012, muitos problemas lá também, o Flamengo não estava pagando o salário do Ronaldinho, o Assis, irmão do Ronaldinho, um dia entrou lá numa loja de materiais esportivos do Flamengo, comprou tudo, não pagou nada, falou que não ia pagar porque o Flamengo devia para o irmão dele, um clima terrível. E aí o Ronaldinho veio para o Atlético, meio que desacreditado. Hoje a situação do Gabigol, claro, o Ronaldinho é um jogador muito mais, digamos assim, de muito maior relevância para o futebol mundial do que o Gabigol. Mas o Gabigol também, e aí até pela postura do Gabigol, que não foi a mais adequada, de repente ele está sendo também desacreditado no Flamengo e quem sabe recomece a carreira aqui em Minas Gerais, né? Seria uma grande contratação, assim como foi a do goleiro Cássio. Fala-se em outros nomes, o Rony do Palmeiras, parece que o Palmeiras não topa a negociação, o Keno com o Fluminense, Keno desejaria vir, mas o Fluminense está lá, resistente. De qualquer forma, a janela só será aberta no dia 10 de julho. Né? E aí sim, os jogadores que forem contratados, ou trocados, ou buscados de clubes do exterior, a partir de 10 de julho, eles podem até ser contratados antes, mas só poderão jogar a partir de 10 de julho. Eu vou passar aqui também a questão da Copa Sul-Americana. Afinal de contas, o Cruzeiro está numa semana decisiva. E além do Campeonato Brasileiro, ele tem, né, a Sul-Americana, tem uma partida que só depende dele para avançar na competição. E avançar na Copa Sul-Americana significa ter viva a chance de ganhar um título internacional. Se ganha a Sul-Americana, automaticamente se garante na Copa Libertadores da América do ano que vem. E como se não bastasse tudo isso, você tem uma grana muito legal. A Conmebol está valorizando muito a Sul-Americana. Então, nesta quinta-feira, feriado, Corpus Christi, 9 da noite, tem Cruzeiro e Universidade Católica do Equador. Esse jogo é no Mineirão. O Cruzeiro precisa de uma vitória simples. Ganhou, está classificado, vai para as oitavas de final da Sul-Americana. O outro jogo do grupo de equipes já eliminadas, também na quinta-feira às 9 horas, União La Calera do Chile e Alianza da Colômbia. Então, a Universidade de Quito tem 11 pontos e o Cruzeiro tem 9. O Cruzeiro ganhando vai a 12, é campeão do grupo. Se o Cruzeiro empatar ou perder, ele fica em segundo e aí ele vai para a repescagem. É aquele playoff contra algum terceiro colocado lá dos grupos da Copa Libertadores. Mas convenhamos, time equatoriano muito limitado, o Cruzeiro de astral elevado, com essa mudança de dono, contratações chegando, a torcida certamente vai esgotar todos os ingressos, teremos um Mineirão lotado nesta quinta-feira e acho realmente que o Cruzeiro é amplamente favorito. O primeiro jogo lá no Equador foi 0-0, o Cruzeiro estava naquela fase jogando muito mal, né, o time, aquela mudança de técnico e tudo mais, tinha perdido o Campeonato Mineiro, era um momento diferente. Agora não, é um astral elevado, com a nova diretoria, com muitas perspectivas, e isso a gente sabe, né, a motivação, ela cria um ambiente muito favorável. Então, expectativa para que esse Cruzeiro e Universidade de Quito, na quinta-feira, seja um grande jogo, e o Cruzeiro é muito mais time. Mesmo naquela época, quando empatou lá em 0-0, já era muito mais time. Mesmo com um time desorganizado, poderia inclusive ter ganhado aquele jogo lá. E para fechar, eu informo que além desse jogo de quinta-feira, no próximo final de semana, o Campeonato Brasileiro será retomado. E no domingo, às 6h30 da tarde, teremos São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. Esse foi um daqueles jogos também atrasados, quando a CBF paralisou o campeonato,
por causa daquela tragédia lá no Rio Grande do Sul. Então, o jogo remarcado para esse domingo às 6h30. E eu lembro aqui, gente, nesse momento, o Cruzeiro, que tem um jogo a menos, aquele jogo adiado lá do Internacional, ele ainda assim está no G6. 6º lugar com 10 pontos. Brasileirão que tem Atlético Paranaense e Bahia, líderes com 13. Tô levando fé no cabuloso, hein? Ô, Santiago, eu vou fazer mais um pit stop aqui e na volta a gente vai falar do Galo também, tá certo? E do Democrata. Segura aí que a gente volta já. Tá, então são as novidades sobre o Cruzeiro Esporte Clube aqui no Tempo Esportivo. Time Celeste realmente prometendo aí o segundo turno muito diferente, com grandes nomes. Vamos ver se realmente vai realizar essa nova diretoria do Cruzeiro. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, é rapidinho. Já já nós voltamos aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV a cabo, também pelo aplicativo, pelo site e pelo YouTube. Nós faremos um intervalo rápido e já já nós voltamos. Vamos falar daqui a pouquinho do Clube Atlético Mineiro. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Desenhando, cozinhando, curtindo. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo WizKids. Bobby, Joey, Little Wiz, Clara, aqui o Sueli. Com essa turminha vamos aprender o inglês que nunca vamos esquecer. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo WizKids. O WizKids só podia ser Wizard. Eu não vou deixar de dar minha opinião. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você? Vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! Bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Salvar vidas. Um propósito que pode mudar o mundo para uma mesma direção. Comprometidos e engajados, ficamos mais fortes, mais protegidos. No trânsito, é assim também. Faça o certo e exija do outro a mesma atitude. Consciência é o caminho onde juntos salvamos vidas. Maio Amarelo, 2022. De
volta com o nosso programa Tempo Esportivo, sempre com as novidades do futebol, Atlético, Cruzeiro, América também, América que teve um jogo polêmico aí, né, contra o Santos. Ele ele venceu, né, fez aquele gol lá de empate, ficou um gol muito discutido aí, né, quase que uma confusão no final do jogo, mas o América conseguiu vencer 2-1, está bem classificado agora na Série B do Brasileirão. Parabéns para o nosso Coelhinho aí, que está esse ano com uma grande performance, e a gente tem esperança muito grande que seja um dos 4 que vão subir aí para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Parabéns, América! Vamos falar agora do Galo, hein? O Galo está chegando aí com novidades também, jogando pela Libertadores, já está classificado, mas nada mais do que uma vitória aí para deixar a turma mais alegre, mais tranquila, porque teve aí alguns jogos não muito bons e mexeu com a torcida. Então o Galo precisa de uma vitória para manter aquela energia positiva, aquela confiança, né? Então a gente espera realmente uma grande vitória do Galo nesse jogo final aí na Libertadores, para ir para a próxima fase aí mais tranquilo. Quem fala do Galo é o Álvaro Vilaça. Valeu, Santiago, valeu, galera da TV Sete Lagoas. Estamos aqui em mais um bloco, né, para atualizar mais algumas informações, sempre em nome do Supermercado Santo Antônio, que é o rei dos preços baixos, né? O Supermercado Santo Antônio é uma referência para Sete Lagoas, para toda a região. No Santo Antônio você compra e pode pagar em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. Qualidade, variedade, atendimento, entrega a domicílio para toda a Sete Lagoas e região. Tudo isso e muito mais você encontra no Santo Antônio. São mais de 60 anos de tradição. Santo Antônio na rua Olavo Bilac, tem também na Professora Beilard, no bairro das Graças. Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Eu vou falar aqui, vou passar a rodada do Campeonato Brasileiro, né, que será retomada nesse final de semana, é a 7ª rodada. Neste sábado, gente, 4 horas, o Grêmio vai mandar os seus jogos lá em Curitiba, lá no Couto Pereira, recebe o Bragantino. Em Salvador, Vitória e Atlético Goianiense. 6h30 no Maracanã, Fluminense e Juventude. Em Cuiabá, Cuiabá e Internacional. 9 da noite, na Arena Neoquímica em São Paulo, Corinthians e Botafogo. Domingo, 4 horas, 3 jogos. Atlético e Bahia na Arena MRV. Vasco e Flamengo, clássico lá no Maracanã. Criciúma e Palmeiras em Criciúma. 6h30, São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. Fortaleza e Atlético Paranaense lá em Fortaleza. Fortaleza, aliás, enfiou 4-1 no Sport Recife aí no final de semana, né? Semifinais lá da Copa do Nordeste, tá com toda a moral o time do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Mas o Atlético faz esse jogo, porém, nesta terça-feira tem o compromisso pela Copa Libertadores da América, né? O Galo já está classificado, precisa de pelo menos um empate para ser o primeiro do grupo, e se vencer, chega a 15 pontos e tem chance de ter, eu não digo a melhor campanha da Libertadores, mas pelo menos a segunda, terceira, né, dependendo dos outros resultados. Isso pode ser importante para depois poder decidir em casa na fase de mata-mata. O jogo desta terça-feira é contra o lanterna do grupo G, o Caracas já está eliminado, e o Atlético então tenta, inclusive, recuperar o bom futebol, né? Porque perdeu para o Peñarol, depois perdeu na Copa do Brasil para o Sport, se classificou, mas jogou muito mal. Então é uma tentativa aí de resgatar o bom futebol. 7 da noite, Atlético e Caracas. No mesmo horário em Montevidéu, Peñarol e Rosário Central. E aí eu digo, esse jogo vai pegar fogo, porque o Peñarol tem 9 pontos e o Rosário tem 7. É confronto direto. O time da casa joga pelo empate, mas se o Rosário, como dizem os argentinos, atravessar o Rio La Plata, chegar no Uruguai e ganhar por qualquer placar, ele, Rosário, se classifica. E quem ficar em terceiro aí, né, de Peñarol e Rosário, vai disputar os playoffs da Copa Sul-Americana. Então, muita expectativa em cima desta rodada. É a rodada final, né, por exemplo, nós temos brasileiros já classificados, não só o Atlético, no grupo A o Fluminense já está classificado e já tem o primeiro lugar garantido. No grupo B,
O São Paulo joga nessa quarta-feira contra o Talheres, joga no Morumbi, e o Talheres é o seguinte, ele tem 13 pontos, o São Paulo 10. É uma briga direta, inclusive, pelo primeiro lugar. Né? Se o São Paulo ganhar, ele toma o primeiro lugar da equipe argentina. O grupo C é um grupo que está mais complicado, porque o Grêmio tem jogo atrasado, né? Por causa da tragédia lá no Rio Grande do Sul. De toda forma, joga lá em Curitiba, quarta-feira, contra o The Strong. Né? O Grêmio está mandando seus jogos lá no Couto Pereira. Se ganhar da equipe boliviana, ele vai a 6 pontos, ele assume o segundo lugar do grupo e ainda tem um jogo a menos, né? Aquele jogo atrasado contra o Huachipato do Chile. Então o Grêmio está na briga também. O grupo D é o grupo do Botafogo. O detalhe desse grupo D, viu, gente? O Botafogo começou cheio de problema, perdeu 2 jogos, depois ganhou 3 seguidos e já está classificado. E faz agora, nesta terça-feira, também às 7 da noite, lá em Barranquilla, na Colômbia, o jogo contra o Júnior Barranquilla. O time colombiano joga pelo empate para ser campeão do grupo. Se o Botafogo vencer, termina em primeiro. O grupo E é o grupo do Flamengo, também nesta terça-feira, 9 da noite no Maracanã, Flamengo e Milionários. Se o Flamengo ganhar, ele já se garante. Vamos ficar de olho no outro jogo do grupo, lá na Bolívia, Bolívar e Palestino. Porque se o Bolívar pelo menos empatar, vai garantir o primeiro lugar do grupo. E o Flamengo pode passar como segundo. Isso é perigoso para os outros brasileiros, né? Já imaginou um Atlético e Flamengo nas oitavas de final da Libertadores? Pode acontecer, principalmente em função da campanha muito ruim do Flamengo. Grupo F, o Palmeiras já está classificado, primeiro do grupo, tem 13 pontos, joga quinta-feira em casa contra o São Lourenço del Magro. E se o Palmeiras ganhar, vai a 16 pontos, deverá confirmar a melhor campanha geral da primeira fase da Libertadores. Que recuperação, né, do Palmeiras. Bom, grupo G é o grupo do Galo, nós já falamos, e o grupo H é o único grupo que não tem equipes brasileiras, mas também já está definido. O River Plate, 13 pontos, e o Nacional do Uruguai, 10. Aí falta definir primeiro e segundo lugar. Libertad e Deportivo Táchira estão lá atrás. River Plate e Deportivo Táchira, Libertad e Nacional do Uruguai, jogos de quinta-feira pela última rodada da fase classificatória. Então, gente, é o seguinte, vamos lá com a agenda do Galo. Nesta terça, 7 da noite, o Caracas, jogo Arena MRV. Domingo, 4 horas, Bahia, retomada do Campeonato Brasileiro, Arena MRV. Em termos de Copa do Brasil e Libertadores, o Atlético só voltará a jogar no final de julho e início de agosto. Mas teremos depois uma sequência entre junho e julho, jogos do Campeonato Brasileiro, e o Atlético, inclusive, estará muito desfalcado. Vários atletas de países da América do Sul que estarão na Copa América, lá nos Estados Unidos. Então o Atlético tem essa dificuldade também. Bom, para fechar minha participação no programa de hoje, deixe-me falar aqui do nosso Democrata Jacaré. A gente até já falou, né, mais cedo, mas falar aqui da Série D do Brasileirão, Democrata que jogou no último final de semana pelo módulo 2, né, na Arena do Jacaré, empatou com o Betim em 1-1. E a gente finaliza aqui para dizer que o Democrata joga nesta terça-feira, 7h30 da noite, de novo na Arena do Jacaré. Aí já é a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, vai enfrentar o Real Noroeste do Espírito Santo, que é o vice-lanterna do grupo. Nesse momento nós temos o Serra na liderança com 10 pontos. Final de semana o Serra bateu o Ipatinga por 1-0, assumiu a liderança. O Itabuna da Bahia tem 9, o Nova Iguaçu tem 8, eles se enfrentaram no último sábado, empate em 0-0. O Democrata de Sete Lagoas está dentro do G4, está se classificando, tem 7 pontos, mas a Portuguesa Carioca também tem 7, está em 5º. Ipatinga 4, Real Noroeste 3 e Audax 1 ponto. Então, muito importante que o Democrata vença o Real Noroeste. Acho, inclusive, que o Democrata é favorito para o jogo. E lembrando que na semana que vem, na terça-feira, dia 4, o Democrata vai voltar ao Rio de Janeiro para enfrentar a Portuguesa Carioca já pela 6ª rodada. Estamos caminhando para o fim do primeiro turno. Lembrando que são 14 rodadas ao todo nessa primeira fase, né? São 8 equipes, cada time enfrenta o outro adversário 2 vezes, são 7 adversários, 14 rodadas, e ao final das 14, os 4 primeiros, metade, né? O grupo tem 8 times, metade dos times que compõem o grupo seguirão para a fase eliminatória. E se o Democrata for passando de fases, a cada fase que ele passar, recebe mais 100 mil reais da CBF. Já recebeu 400 mil para jogar a Série D e pode receber mais 100 mil se for avançando pelas fases eliminatórias. Bacana, né? Boa sorte para o nosso Jacaré. A semana é diferente, feriado Corpus Christi,
muita gente naquela expectativa de feriado prolongado. O tempo esportivo não para, nós vamos voltando ao longo da semana, vamos atualizando tudo, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, o Democrata, enfim, contando sempre com a sua valorosa audiência, tá certo? Santiago, obrigado pela presença, meu amigo. Tamo junto, um grande abraço a todos. Beleza demais, então aí falamos sobre o Atlético Mineiro, de volta à Libertadores, também sobre o Cruzeiro na Sul-Americana, falamos sobre o Democrata, fizemos uma palhinha aqui sobre o América, que está muito bem na Série B, e a gente vai chegando ao final do nosso programa Tempo Esportivo. Um abraço, Álvaro, obrigado aí por todas as informações importantes e bem apuradas. É o Tempo Esportivo, sempre com você aqui pela TV Sete Lagoas. Vou ficando por aqui também, desejando a você um ótimo dia, uma ótima semana. A gente volta com mais informações no programa que vem e trazendo para você aí grandes novidades do futebol brasileiro. Um abraço, até o próximo Tempo Esportivo então.